dificuldades, né, de aprendizagem. Porém, esses são os conceitos, que não deixam de muito claro para a gente. Afirmam que não há consenso quanto ao termo dificuldade de aprendizagem, sendo que suas definições, concepções e causa passam por diversas transformações ao longo dos anos. São usados para designar os termos como teste, insucesso, fracasso, alteração, problema e, mais frequentemente, distúrbio. Muitas vezes os termos dificuldades e distúrbios são utilizados erroneamente, como sinônimos. Agora vamos no mérito dos dois. O que é dificuldade e o que é distúrbio. Como dificuldade de aprendizagem, está referente à capacitação e assimilação de conteúdos por parte dos alunos durante a escolarização. 7 não tira 8, então do 8 ele tira 7, me dá resultado 11. Na ideia dele, no raciocínio dele, está correto. E eu tinha que demonstrar isso para ele, que o conceito é que estava errado. O raciocínio perfeito, porém o raciocínio errado. Claro que não se tira do menor, mas eu tenho, na verdade, um 1 junto ao 7, uma dezena, enfim, todo o procedimento de uma operação matemática. Aí ele começa a entender, então a dificuldade eu vou somar aí. Está na metodologia, está como ele aprendeu, e está como o professor está passando. Eu elimino ali, no caso, o problema. Então, será que o problema é do aluno? Nesse caso, não. Ele aprendeu que só tira do maior. Ele estava fazendo a coisa correta. Então, eu vou pensar, então, o problema então está no professor. O professor pode ter passado despercebido quando ele lança a questão para ele, supondo que ele já sabia, dá simplesmente errado. Você errou a questão e está resolvido. Vai aprender a fazer contas. E talvez até faça a conta para ele. Só que o que ele vai enxergar no resultado do professor não bate com o resultado que ele tinha. Então, um confronto entre conceitos, entre noções do aprendizado que ele já teve. O que ele aprendeu, ele traz como objeto para ele, tem um significado para ele, eu só tiro do maior, e o professor está dizendo que não, que dá para tirar do menor. Então, a gente começa a resolver um outro problema, seria a metodologia. A metodologia não, seria como o professor está passando a informação para o aluno. Em contrapartida, nós temos também os ambientes físicos e sociais da escola. Será que é um ambiente propício para aprendizado? Será que o volume de barulho, a luminosidade, será que as condições que ele está tendo, a carteira, a lousa, o material que o professor usa, ali vou entrar no mérito dos conteúdos, esses livros foram bem escolhidos, é um conteúdo adequado realmente para essa criança aprender com uma facilidade melhor? Será que os conteúdos estão mesmo explícitos? Para que a criança em casa, revendo o que ele viu na sala de aula, sem o auxílio do mestre, ele consiga ainda absorver e entender a resolução? Na sala de aula, o professor ensinou. Ele não teve total atenção para absorver como se faz a resolução, ou uma interpretação de um texto. Será que chegando em casa, ele acredita que ele vá lendo, ele consegue fazer? Pode ser que sim. Muitos livros hoje trazem passo a passo uma resolução. Então aí eu posso imaginar ele mesmo em casa, no momento que ele estava disperso na sala de aula, um tipo de sono, uma brincadeira, um barulho lá fora, ele consegue ir em casa, através do conteúdo escolar, do livro escolar, ainda uma resolução para isso. Ele vai conseguir ver e entender como foi feito, passo a passo. Então a gente resolve o problema das dificuldades. Elas existem, mas podem ser sanadas pelo próprio professor num olhar mais atento e em uma observação maior de quem é o meu aluno e como é que ele está reagindo aos meus apelos. Ele fez aquele exercício errado, eu dei errado e ele diz, não, refaz a conta, ele faz errado de novo. E eu digo, está errado, não vai resolver, está errado por quê? Eu tenho que entender o que levou ele a fazer aquela resolução. E principalmente no caso de que o menor não tira o maior. Tá? Agora a gente vai entrar no mérito dos distúrbios de aprendizado, que estão relacionados a características orgânicas pela presença da disfunção neurológica. São mais específicos e difíceis de detectar, ocasionando problemas de